gente vai agora para o segundo momento do nosso culto ao Senhor. No primeiro momento, a gente tem um momento mais devocional. Nesse segundo momento, a gente tem um momento mais reflexivo, tá? E a gente, então, tem alguns temas para nos levar a algumas reflexões. Então, o primeiro deles é sobre o fruto do Espírito. Nós estamos conversando sobre o fruto do Espírito, estamos no segundo texto, digamos assim, né? O primeiro é, claro, o de Mateus capítulo 5. O segundo texto é esse de... É o de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, onde a Bíblia menciona, fala, né, sobre Paulo falando aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. São qualidades que o Espírito desenvolve em nós e que nos levam a sermos bem-aventurados, porque eles são semelhantes àqueles de Mateus capítulo 5. Então, essas qualidades que o Espírito produz na vida da gente faz com que sejamos bem-aventurados. E sendo bem-aventurados, a gente naturalmente, espontaneamente, a gente vai ser luz do mundo e sal da terra. Tá bom? Então é por isso que estamos nessa segunda lista. Já falamos sobre amor a partir de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Já falamos sobre paciência, sobre bondade, gentileza, né? Sem ciúmes e inveja, sem orgulhos ou prepotências. Tudo isso são resultado dessa presença. É por isso que é chamado de fruto, resultado da presença do Espírito na vida da gente. As pessoas sem o Espírito têm essas qualidades? Sim, tem. É importante a gente lembrar disso, porque a gente pensa que não, eu tenho. Você não tem o Espírito, você não tem. Tem. Agora, veja só. Sem o Espírito, né, por sermos seres humanos, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós, né, todas as pessoas, então, digamos, nós temos desse amor ágape, né, nós temos essa quantidadezinha. Deixa eu ver onde é que eu coloco aqui para poder ficar bem visível aqui. Nós temos essa quantidadezinha aqui de amor ágape, sem a presença do Espírito. Com a presença do Espírito, essa quantidade agora cresce, né? Fica maior, entendeu? E cada vez maior. Percebeu? Então, isso vai acontecendo na vida de uma pessoa. Então, pessoas sem o Espírito têm. Agora, aqueles que têm o Espírito, né, desenvolvem um pouco mais. Tem gente que tem, por exemplo, eu conheço pessoas que não são comprometidas com Deus e elas têm essa quantidade de amor ágape. E eu conheço pessoas que têm compromisso com Deus e têm essa quantidadezinha aqui de amor ágape. Aí a pergunta mas o Espírito não nos dá mais? Acontece que se essa pessoa não tivesse o Espírito, ela teria somente esse pouquinho aqui de amor ágape. Quer dizer, ela já é uma pessoa ruim, digamos assim, né? Uma pessoa ruim, ela fica menos ruim com a presença do Espírito. E isso faz com que, em relação a outras pessoas, ela esteja um pouquinho melhor do que o que era, mas não chega a ser como as outras pessoas, mesmo aquelas que não têm esse Espírito do Senhor. Entendeu? Então, o Espírito, ele acrescenta ao que a pessoa já tem. Tá? Outra qualidade que o Espírito que desenvolve em nós, a partir da presença do Espírito, aqui tem, olha só, em relação àquelas pessoas que amamos, nós não temos nenhuma vaidade em relação a elas. Podemos até ter em relação a outras pessoas, mas aquelas que nós amamos de maneira ágape, né, decisão do nosso coração de amar aquela pessoa, a gente não desenvolve vaidades, não desenvolve mágoas. Entendeu? É natural que isso aconteça. Não desenvolve... não desiste e tal. Né? Então, essa aqui tudo é em relação ao amor que é desenvolvido em nós. Aí agora vem outras características da presença do Espírito. Alegria, né?
Isso aqui é a questão chamado no texto de gozo. É a ideia de algo maior do que simplesmente uma alegria, tá? É algo mais interior, né? Nessa alegria. Olha aqui, o que é alegria? Felicidade incondicional, perene, eterna. Vida abundante, é o que a Bíblia chama de vida abundante, né? Felicidade com momentos tristes. Alegria contagiante, tá? Outra característica é a paz. Não mais guerra contra Deus, né? A harmonia com a vontade de Deus, busca de ser agradável ao Senhor, com a ajuda dele e da graça. Tá bom? Então, essas são características, né, da paz. Agora também, o Espírito desenvolve na vida de uma pessoa, né, pelo fato dele estar presente nessa pessoa, ele desenvolve a paciência, chamada também de longanimidade. Essa ideia de longanimidade, não é? Ela vai além de uma simples paciência. Tá? Então, quando você ama, né? Quando é resultado dessa decisão, pela presença do Espírito Santo em você, você passa a desenvolver uma paciência maior em relação àquela pessoa. Você compreende mais, você se coloca no lugar dela. Lembra do que Jesus fez? Né? Estava sendo crucificado e ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Senhor, eu compreendo o que eles estão fazendo e, Senhor, a gente deve perdoar, né? Porque eu compreendo, eles são vítimas de uma série de circunstâncias. Outra coisa que a gente desenvolve é a delicadeza, não é? Bom, benignidade foi traduzido aqui para nessa sequência aqui como delicadeza, e tem a ver com delicadeza, mas tem também a ver com uma atitude de ser uma pessoa boa, tá? Uma atitude. Enquanto que bondade é uma ação, você age com bondade, não é? Benignidade é uma atitude de bondade. Eu posso ser benigno e não ser bondoso, só para poder diferenciar, tá? Então, eu posso ser benigno e não bondoso, ou seja, eu posso ter um espírito, né, de benignidade, um espírito de bondade, mas eu posso não ser bondoso, né? Há uma série de circunstâncias que isso pode acontecer. E posso ser bondoso sem ter espírito de bondade, né? Circunstâncias, algumas coisas me levam a ser bom com aquela pessoa, mas no fundo eu não tenho esse espírito de bondade. O que mais? Fidelidade. Alguns colocam como sendo em relação à fé, né? Mas a fidelidade é algo que marca também aquelas pessoas que Deus está, né? Que o Espírito está guiando aquela vida. Humildade, e tem muitas vezes a ver com mansidão, mas nem sempre, tá? Humildade é uma coisa e mansidão a gente tem que entender que pode ser uma projeção da humildade, mas vai além. A mansidão é uma outra característica muito forte, né? E é próprio daquele que é guiado pelo Espírito, porque ele descansa no Espírito, ele tem certeza que o Espírito sabe proteger, não tem por que ele ser violento, confusento, briguento, não. Baixa a cabeça e vai para o matadouro, né? Domínio próprio, tá? Domínio próprio, temperança, aí sim, tem a ver um pouquinho, né? O domínio próprio é você estar no controle das suas emoções, dos seus sentimentos, em nome do Senhor. O Espírito concede isso, tá? E temperança também tem esse sentido, tá bom? Essas são características dessa lista de bem-aventurados, né? Que Paulo dá ali na carta aos Gálatas. Tá ok? Vamos adiante. Outro tema é um bom exemplo de culto verdadeiro a Deus.
Então, em vez do blá, 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 né, ser a coisa mais importante para a vida da gente, aquela repetição de sempre, ó Deus, eu te amo, ó Deus, e cantando, e orando, e entrando no ritmo de todo mundo. Todo mundo faz isso, então eu vou fazer também. Todo mundo canta isso, eu também vou cantar. Em vez de ficar nisso, achando que isso é o máximo, o verdadeiro culto a Deus, hoje a gente lembra, é divulgar amor. Tá? Divulgar o amor, né? Aqui tem assim, os religiosos ensinam amor exclusivo de Deus, o amor para com eles, né? Davi fez isso, muitos salmistas fizeram isso, Deus me ama, né? Então, a gente precisa mostrar para o mundo que Deus ama a todos, Deus ama todas as pessoas. Sabe por que muitas vezes a gente desenvolve como o cristianismo? Lembra do que eu já falei do cristianismo anteriormente? Pois bem, essa maldade histórica, não é, que o cristianismo já promoveu no mundo e tem promovido, usando o nome de Jesus, né? Muitas vezes é por isso, porque a gente passa tanto tempo dizendo Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, e esquece de falar e lembrar e proclamar que Deus ama a todos. Não tem um negócio bonito que diz assim, mexeu com um, mexeu com todos? Mexeu com um, mexeu com Deus. Falou mal de um, falou mal de Deus. Deixou de exercer amor com um, deixou de exercer amor com Deus. Porque Deus ama a todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Entende? Então, divulgar amor é um excelente culto que a gente pode prestar ao Senhor Deus. Tá bom? O que mais? Vamos aqui. Então, aqui agora lembramos o seguinte, cadê? O mundo seria melhor sem religião? O mundo ficaria melhor sem religião? E a minha pergunta como cristão é, o mundo seria melhor sem o cristianismo? O mundo teria mais paz sem o cristianismo? Né? Estamos analisando esse texto, esse artigo, né? Estamos analisando item por item e hoje a gente vai ler parte dele, onde ele diz o seguinte, presta atenção. A causa original de qualquer guerra ou conflito é complexa e cheia de nuances. E há muitos fatores em jogo, como poder, ideologia, dinheiro, talvez seja o principal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o amor, né, à riqueza, o amor ao capital, ao lucro, né, é a causa, é a raiz de todos os males. Todos os males. Então, como poder, ideologia, dinheiro, território, petróleo, que é riqueza também, né? Petróleo, né? E identidade. Ocasionalmente, essa causa original até é esquecida, se perde ou é mal interpretada. Porque muitas vezes a gente usa um argumento para poder desenvolver uma coisa que é mais nociva, né? A gente usa um motivo e a gente inconscientemente escondendo os verdadeiros motivos para fazer aquilo. Na Irlanda do Norte, o texto continua, né? Na Irlanda do Norte, por exemplo, um conflito de 30 anos parecia dividir a sociedade em grupos religiosos. Os unionistas protestantes contra os republicanos católicos. De fato, o problema era mais territorial, com visões distintas sobre a identidade e sentimento de pertencimento nacional em sua essência. Os unionistas protestantes queriam, viu? Evangélicos, cristãos, queriam e pegarem armas para isso, brigavam, explodiam bombas, né? Queriam promover no Reino Unido
queriam permanecer no Reino Unido, que também era protestante. E os republicanos católicos queriam voltar a ser parte da República da Irlanda, né? Então, a Irlanda do Norte, em cima, queria fazer parte, estava nessa briga. O de cá queria estar ligado à Inglaterra, né? Que era assim, Inglaterra. E os católicos queriam que voltasse essa parte do norte a pertencer à Irlanda, né? A verdadeira Irlanda, independente da Inglaterra. Brigando. Cadê? Protestantes queriam permanecer. Durante 3 décadas, os nacionalistas e republicanos da Irlanda do Norte se enfrentaram em seu próprio país. Cristãos. Como é que iam cultuar, né? Mas os generais de Hitler faziam a mesma coisa, né? No domingo eram os melhores adoradores do mundo, cantavam os hinos mais lindos do mundo, levantavam as mãos e oravam apaixonadamente pelo Senhor. Mas na segunda-feira saíam como outro dia para matar, perseguir, estragar a vida das pessoas. A gente faz isso muito. Alguns especialistas acreditam que a religião nunca é a causa das guerras. Já outros dizem que a religião tem um papel de protagonismo na instigação da violência e do conflito. Não é a religião, tá? São religiosos que fazem isso. Toda religião tem trigo e joio. Toda religião. Claro que tem algumas religiões que tem mais joio do que outras religiões. O cristianismo é a mãe, né, das religiões com assim, de joio, tá? E sofre com isso e leva o mundo a sofrer com isso. Então, esse é o comentário para esse texto que nós estamos lendo. Deveria nos incomodar, hoje é quinta-feira, deveria nos incomodar no mundo, como cristãos, como cristianismo, tá? Então, a gente vai chamar atenção para algumas coisas. Aqui está, ó. Mentiras do cristianismo no mundo. Isso deveria nos incomodar. No mundo, tá? Deixa eu abrir aqui aqui é o Facebook, tem aqui a imagem, cadê? A imagem falando sobre isso, a defesa da fé, não como Cristo, amor e tolerância, mas como um anticristo, ódio, intolerância, perseguição e mentiras, fake news. Sai dos nossos púlpitos. E se sai dos nossos púlpitos, sai também das nossas redes sociais, das nossas conversas, dos nossos ódios. Isso, né, começou, eu tenho lembrado, olha aqui, ó, Europa, Estados Unidos, América Latina e Brasil. Veja de onde começou, lá longe, mas chegou até nós. E nós somos peritos em mentir e divulgar mentiras, porque a gente acredita que, como é que diz? O fim justifica os meios. Se eu acredito numa coisa, eu posso fazer qualquer coisa a favor daquilo que eu acredito. Entendeu? Isso é uma coisa, isso é uma conversa diabólica, tá? Eu vou colocar isso aqui lá no nosso Facebook, tá? Para poder as pessoas poderem ter acesso a essa informação, não é? A esse comentário que a gente está fazendo hoje, tá bom? Bom, mas já falamos da mentira, não é? Então tá aqui vários temas, vários assuntos, várias mentiras que a gente já inventou. E isso aqui é um pouco, porque é muito mais do que isso, né? Isso foram algumas coisas que chegaram a mim ou que eu vi, tá? Mas tem muito mais. A nossa mentira vai longe. O nosso joio altamente mentiroso, ele vai longe. Em nome de Jesus, tá? Muito bem. Isso deveria nos incomodar, queridos.
Isso deveria nos incomodar. Não o que os outros fazem, não o que os outros pensam, não o que os outros deixam de crer. Isso não tem que nos incomodar, não. O que tem que nos incomodar é o que nós estamos fazendo ou concordando com o nosso silêncio. Isso deve nos incomodar, tá bom? A gente fica por aqui. Deixa eu botar a musiquinha aqui. A gente encerra o segundo momento e daqui a pouco a gente volta com o terceiro momento, tá bom? Até no instante.